tarde. Para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos iniciar com o culto dessa tarde, com oração. Eu queria pedir ao irmão Lucas que nos levasse a Deus uma oração, dando assim início ao culto desta tarde. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó Senhor, damos glória ao Teu nome, que agora nos adentramos na Tua presença, no Teu culto, e pela fé em Cristo, cremos que estamos diante do Teu trono de graça, e Teu Filho está à Tua direita intercedendo por nós. Glória, Senhor, que honra é esse momento para nós. Não há momento mais maravilhoso, não há nada parecido com isso. Durante todos os nossos dias, característica do Senhor. Por isso pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nos perdoa e nos limpa, Senhor, de todos os nossos pensamentos mundanos, dos nossos prazeres da carne, que cometemos, nos omitimos, Senhor, durante essa semana, até mesmo nesse dia. Lava-nos, Senhor, no sangue do Teu Filho. Purifica-nos, Senhor, de todo mal. E nos faz agora estar na Tua presença puro e santo para Te adorarmos em espírito e em verdade. Abençoa especialmente, Senhor, o pecador que irá trazer a Tua palavra para nós hoje. Não seja nada carnal, nada dele mesmo, mas usa, Senhor, no poder e na glória do Teu Santo Espírito. Usa-nos para pregar com fidelidade a Tua palavra, para evangelho da graça. Trazer pecadores à conversão, o verdadeiro arrependimento que tem em Cristo. Senhor, abre a sua boca, mas antes disso, abre o seu coração, que ele fale das verdades do Senhor. Mas também tem misericórdia de nós, Senhor, que temos ouvido, somos tão duros, tão carnais, ouvimos com tanta desatenção e preconceito. Limpa-nos, Senhor, para que nos humilhemos diante do Senhor, nos coloquemos numa situação humildes, condenados, de pobres de espírito, pessoas que têm fome de ser por Ti. Porque assim não queremos olhar para o homem que espirra no culto, mas para o Deus que o provocou. Abençoa também, Senhor, todos aqueles que não puderam estar aqui, enfermos na Tua casa, aqueles que tiveram problemas, que pediram de estar aqui. Que o mistério, Senhor, possa se livrar de Jerusalém. Desejar estar aqui, que esteja no seu coração, que esteja com eles, com a graça de Deus abençoe. Abençoa toda a liturgia do culto, as leituras, as orações, os cânticos, especialmente também. Tudo, Senhor, não venha ser feito por nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo venha ser aquele a nos conduzir em cada parte desse campo. Ser conosco, Senhor, é o que te falamos. Precisamos de Ti. E é o que mais desejamos, Senhor, é a Tua presença, que o Senhor se agrade, em nome de Jesus. Peço irmãos que abram suas Bíblias no livro dos Salmos para fazermos a leitura do Salmo 99. Livro dos Salmos, Salmo 99, na leitura corrente da Palavra de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade. Executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão
entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Amém. Vamos entoar o canto, o Salmo de número 113. Aleluia, servos cantai, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus, agora e para sempre, desde o nascente ao pôr do sol, bendito seja o seu nome, excelso é o nome do Senhor, é sobre todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem ao Senhor pode igualar? Pois o seu trono está nos céus, que se inclina a ver a terra e céu. Ele ergue o pobre do pó e do monturo fraco traz, para sentar com príncipes do povo seu, faz-se a mulher que estéril é, vive em família com sua prole. Leitura corrente do Antigo Testamento. Convido a igreja para abrir a Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 8. Isaías 8, leituras pronunciadas no Antigo Testamento. Disse-me também o Senhor: toma uma ardosa grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, a Urias sacerdote e a Zacarias filho de Geberequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se está derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados.
Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem temeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso pranto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os necromantes e os adivinhos, que chorreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade. E serão lançados para densas trevas. Amém. Nós vamos agora cantar os Salmos 114 e 115. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo que tinha língua estranha, Judá em santuário seu tornou. Israel então por sua vez tornou-se o seu domínio. Fugir o mar ao ver tudo isso, tornou atrás o rio do Jordão. Os montes saltitaram, tal como os carneiros a pular. Colinas saltam, assustadas quais cordeiros do rebanho. E tens, ó mar, que assim tens fugido, e do Jordão que atrás tu retornas. E nós também, ó montes, porque igual carneiros saltitais. E vós colinas, porque assim pulais, como os cordeiros fazem. Perante Deus, ó terra, estremece, sim, na presença do Deus de Jacó. Sim, treme diante dele, ele que fez a rocha se tornar grande lençol de água, e verteu luz, enche uma fonte. Salmo 115.
Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações: pois onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os seus deuses vãos, são obras das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos cegos, tem ouvidos, mas não escutam, tem nariz, não cheiram, e as mãos não são capazes de segurarem. Semelhantes tornem-se a eles todos os que os fazem neles confiam. Confia, Israel, em Deus, que é teu amparo e escudo. A casa de Arão, em Deus confia, pois é seu refúgio. No Senhor confia quem tem temor, pois é amparo e escudo. Tem de nós livrado e dará sua bênção, ajudai Arão suas casas. Abençoa Deus quem lhe tem temor, assim pequenos e grandes. Sobre vós aumente suas bênçãos sempre, sobre vós os filhos da prole. Bendito sede do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são céus de Deus, Senhor, aos homens deu ele a terra. Ao Senhor os mortos não louvam mais, porém nós o bendiremos. Bendiremos Deus, o seu santo nome, desde agora e sempre. Aleluias. Eu em Deus confiarei. Leitura corrente do Novo Testamento. Faremos hoje a leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, uma leitura sequenciada do Novo Testamento. Segui o amor e
procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem indistintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres a pena em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De certo que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação, a outra que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas,
porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais em falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Mas ainda vamos cantar o Salmo 116. Amo ao Senhor, porque ouviu minha voz, inclinou o ouvido, sempre o invocarei. Laços de morte, angústias do inferno, ao vir a mim, seu nome invoquei. Justo é o Senhor, misericórdia tem. Todo homem simples ele guardará. Fui abatido, mas ele livrou-me. Alma descansa, ele te fez bem. Da morte minha alma Deus livrou, como também da lágrima meus olhos, também da queda o meu pé tu livras. Contigo entre os vivos andarei. Eu sempre criei, mesmo em aflição, e disse todo homem é mentira, que posso dar a Deus por suas bênçãos, como do cálice da salvação. Cumpro meus votos todos ao Senhor, e na presença de todo o seu povo, preciosa é a morte dos seus santos. Sim, sou teu servo, meus grilhões quebrou. Ações de graças oferecerei, Senhor, teu nome eu invocarei. Cumpro meus votos diante do teu povo, na tua casa em Jerusalém. Como os irmãos sabem, o pastor está de férias, estamos com a escala de pregadores, e hoje quem vai nos trazer a mensagem é o irmão presbítero Trindade, a quem eu passo a palavra agora. Boa tarde, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2. A
nossa mensagem, vamos ler o versículo 12 a 16. Será necessário que nós também leamos os versículos de 5 a 11. Mas a mensagem, ela será feita nos versículos 12 a 16. Filipenses de 5, capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Até aí. Eu gostaria de dar uma visão geral à igreja sobre essa carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta Paulo escreveu na prisão. Paulo esteve preso 3 vezes, em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia e finalmente em Roma, de onde escreveu a carta aos Filipenses cerca de 61 depois de Cristo. Ele não somente escreveu essa carta da prisão, ele escreveu a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon e posteriormente, já prestes à sua morte, ele escreveu também a carta de 2 Timóteo. Filipenses foi a primeira igreja estabelecida na Europa pelos apóstolos gentios durante a sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos 16, 11 a 15. Filipos era uma cidade estratégica pela sua geografia. O desejo de Paulo era evangelizar a Ásia. Vamos ler Atos 16, 6 a 10, para que o irmão tenha uma visão do poder de Deus, da soberania de Deus. Deus é quem tem toda a soberania sobre os homens. Paulo tentou ir para a Ásia, mas Deus não permitiu. O Espírito Santo falou a ele, e ele então foi a Filipos. Atos 16, 6 a 10. E percorrendo a região frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Mas Deus o redirecionou, mudou a rota de Paulo. Paulo pretendia ir à Ásia, mas Deus então mudou o seu itinerário para Filipos. Filipos foi a primeira igreja em solo europeu. Esta foi a primeira e principal penetração do Evangelho em território gentil. Portanto, Deus tinha um propósito. A ordem e a direção vem de Deus e não de homens. Portanto, Deus tinha um propósito, a ordem e a direção vem de Deus e não de homens. Até hoje, o Ocidente colhe benefícios dessa decisão divina em mudar a rota de Paulo. Os propósitos e a vontade de Deus são perfeitos. O motivo dessa carta, Paulo escreveu para agradecer aos filipenses por tê-lo ajudado em muitas das suas necessidades. Paulo estava em Tessalônica, eles enviaram sustento para Paulo 2 vezes. Enquanto Paulo estava em Corinto, a igreja de Filipos o socorreu financeiramente. Quando Paulo foi para Jerusalém, Deus, depois da sua terceira viagem missionária, aquela igreja levantou ofertas generosas e sacrificiais para atender os pobres da Judéia. Quando Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos enviou a ele Epafrodito para levar-lhe donativo e prestar-lhe assistência na prisão, bem como trazer para o apóstolo notícias da igreja. Paulo tinha saudade da igreja de Filipos. Ele pretendia retornar à igreja. E foi com muita alegria que ele recebeu Epafrodito. Quando Epafrodito se restabeleceu, Paulo então o enviou de volta a Filipos com essa belíssima e maravilhosa carta. O segundo motivo foi para alertar a igreja sobre os perigos que a igreja estava enfrentando. A igreja enfrentava quebra de comunhão. A desunião dos crentes era um pecado que atacava o coração da igreja. Havia presunção, partidarismo, vaidade, vaidosa superioridade, havia egoísmo, havia murmuração. Havia também o perigo de heresias doutrinárias. O judaísmo e o perfeccionismo atacavam a igreja. O judaísmo, os judaizantes, eles eram realmente infiéis, inimigos da cruz de Cristo. Paulo chamava de adversários. Eles se gloriavam na carne e se orgulhavam de suas vantagens, especialmente seu conhecimento de Deus. A justiça deles estava baseada na lei. Eles entendiam que a lei, principalmente a circuncisão, tinha assim um significativo, muito significativo na salvação. Não é bem isso que a palavra de Deus informa. Nós temos principais temas nessa carta. Trata-se da mais pessoal das epístolas escrita por Paulo. Nela o apóstolo abre seu coração. É uma carta carregada de emotividade. Dificilmente um crente lê Filipenses sem derramar lágrimas. Isso é um incentivo para que a igreja medite um pouco sobre essa carta. É uma carta maravilhosa. O apóstolo estava escrevendo para um grupo de amigos a quem ele amava profundamente. Temos uma combinação de notas pessoais, explosões de advertência, de ações de graças e de ternura. Alguns temas são abordados nessa carta: alegria, sofrimento, ternura, humildade, a supremacia de Cristo e agradecimento. Então, essa é uma visão para que os irmãos tenham sobre a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e é um estímulo também para que nós possamos
ler esta carta, meditar mais sobre ela. O contexto da nossa mensagem, ela está nos versículos de 5 a 11. No capítulo 2, Paulo começa com a exortação à união. A igreja estava desunida. Havia partidarismo dentro da igreja. Não é diferente das igrejas atuais. Então Paulo começa com a exortação à união que estava em perigo de ser destruída por algumas diferenças significantes entre os crentes. Nós podemos ver os versículos 1 e 2. Gostaria que os irmãos acompanhassem através deixar suas Bíblias abertas, porque nós vamos muitas vezes lermos alguns versículos. Versículo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esta união devia ser levada a cabo por eles mediante o espírito de humildade e abnegação. Nós podemos ver isso no versículo 3, onde diz o seguinte: nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo exorta, incita a igreja o exemplo de Cristo, que são os versículos 5 a 11. Paulo estava muito inspirado. O Espírito Santo, ele foi de uma instrumentalidade na vida de Paulo maravilhosa, sobre o esvaziamento de Cristo, da sua glória, sua encarnação, sua humildade e obediência ao Pai. Aqui Paulo mostra que o exemplo de Cristo é um padrão para os problemas interpessoais na igreja. O supremo exemplo da dedicação deixado por Cristo leva o crente a aceitar várias obrigações morais. Esse é o assunto da mensagem. Esse é o contexto da mensagem. Passaremos a exposição dos vários aspectos práticos para que o Espírito Santo ordena a sua igreja para que cresça em santidade. O que Paulo escreveu aqui para a igreja de Filipos, através da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, é uma exortação para todas as igrejas de Cristo em todas as épocas. O título da mensagem são os aspectos práticos da salvação. A tese que eu defendo é: Deus deseja que todo cristão cresça em santidade. Todo cristão cresça espiritualmente. Esse é o desejo de Deus. Então nós vamos ver algumas razões pelas quais Deus deseja que todo cristão cresça em santidade. Então nós vamos ver aqui quatro tópicos principais. Quando crescemos em santidade, obedecemos mais a Deus. O segundo, quando crescemos em santidade, demonstramos relacionamentos transformados. Terceiro, quando crescemos em santidade, alcançamos os mais elevados padrões de pureza. E por fim, o quarto, quando crescemos em santidade, somos fiéis à palavra de Deus. Então vamos ver o primeiro tópico. Quando crescemos em santidade, obedecemos mais a Deus. O versículo 12 e 13 diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, efetuai, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Assim, pois, remete ao que foi dito anteriormente. O qual Paulo apresenta a Cristo como modelo de humildade.
de obediência e de submissão a Deus, submissão ao Pai. Assim, pois, como Jesus Cristo se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homem, passando por todas as necessidades humanas, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, para redimir os eleitos de Deus. Em consequência de sua autonegação, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso o Espírito Santo incita, exorta a adotar a mesma atitude, a cultivar a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. Negar-se da nossa ambição, da nossa arrogância, do nosso individualismo e olhar para Cristo, pois Ele é o padrão, o modelo para resolver os problemas interpessoais na sua igreja. Por causa do sacrifício e da submissão voluntária de Cristo, Deus o exaltou ao mais alto lugar, para que o nome de Jesus todos tenham que adorá-lo. Os três mundos, nos céus, os anjos, os remidos, na terra, os homens, e debaixo da terra, Satanás e os condenados. Portanto, devemos ser obedientes a Cristo, tê-lo como nosso exemplo. Assim, pois, como Cristo foi vitorioso e exaltado, isso pode acontecer conosco. A nossa identificação com Ele garante isso. É o Espírito que fala à igreja. A igreja de Filipos enfrentava vários problemas: egoísmo, partidarismo, inveja, murmurações, contendas, heresias, e não é diferente da igreja de hoje. Vejamos o que dizem os dois versículos seguintes. 1 Pedro 5,6. Se os irmãos puderem acompanhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. 2 Pedro 1, 10 e 11 diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obediência em Cristo nos conduz ao crescimento espiritual. Devemos nos esforçar em desenvolver a nossa salvação. É a salvação da nossa alma. É a salvação eterna. Posto que a graça nos foi dada através de Cristo Jesus, devemos trabalhar a nossa salvação, a nossa santificação. Esse é o lado humano da salvação. Nós não somos passivos no nosso crescimento espiritual. Uma vez justificados e regenerados, temos que crescer em santidade. Cristo foi obediente ao Pai, então devemos ser obedientes a Cristo, cooperadores de Deus, como diz 1 Coríntios 13, 9. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia para ler comigo essa passagem. 1 Coríntios 3, 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, nós temos que fazer esforço, ser diligente, ter uma vida santa e buscar o nosso crescimento espiritual. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isto é, com respeito e reverência a Deus. É isso que diz Provérbio 1,7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
é o princípio do saber. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Este é o lado divino da salvação. Deus é o verdadeiro autor da salvação. Efetuar em vós significa operar, atuar, produzir. Tudo que houver de bom em nós vem de Deus. Sem Cristo, nada poderemos fazer. É por isso, e é para isso, e para que isso aconteça, o crente tem que ser fortalecido pelo Espírito Santo. Veja o que diz Efésios 3, 16 a 20. Se os irmãos puderem acompanhar Efésios 3, 16 a 20. Nos diz o seguinte: para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então é Deus que opera em nós, que efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua santa vontade. A passagem de Gálatas 5, 22 e 23 nos diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Descreve os diversos aspectos do fruto do Espírito, demonstrando-nos que faz parte da atuação divina fazer habitar em nós toda a natureza moral de Cristo. É Deus que põe em execução todas as coisas nos céus e na terra. Ele é soberano. Não é como pensam os deístas, que eles dizem o seguinte: que Deus criou os céus e a terra. Eles acreditam na criação, mas ele acha que Deus não interfere na terra. A terra corre e Deus não tem nenhuma soberania. É um equívoco, uma heresia. É Deus que põe em execução todas as coisas nos céus e na terra. Tudo está debaixo dos seus propósitos e vontades, pois tudo que Deus realiza é perfeito. Veja o que diz Isaías 14, 24. Isaías 14, 24 nos diz o seguinte: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. É Deus que habita em nós e nos dá o poder de fazermos a sua vontade. Não temos capacidades em nós mesmos, a nossa capacidade vem de Deus. Operar é a vossa salvação porque Deus operou. É Ele que está envolvido com a nossa vida, com o nosso bem-estar espiritual. Ele habita em nós e quer que façamos o que Ele ordena. O nosso progresso espiritual não depende de nós, não depende dos nossos esforços, das nossas habilidades, nem da ajuda de outros crentes, mas depende única e exclusivamente de Deus, porque é Deus que opera em nós, realizando a nossa santificação. Afinal, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, Deus nos conheceu, Ele nos predestinou para sermos conforme a sua imagem, nos chamou, Ele nos justificou para nos glorificar
e vivermos eternamente na sua presença. O homem tem responsabilidade em desenvolver a sua salvação, mas é Deus que nos santifica. Deus nos convoca a servir, mas na realidade é Ele mesmo que nos impulsiona a isso, por meio do seu próprio poder em nós. A obra é de Deus, mas é nossa também. É responsabilidade nossa também. Existe um equilíbrio. O equilíbrio é o esforço do crente unido à soberania de Deus. São os propósitos de Deus. Então, meus irmãos, essa é uma grande verdade que precisa ser explicada para a igreja, que nós temos responsabilidade com a nossa salvação, com a nossa santificação, com o nosso crescimento espiritual. Deus está por trás administrando tudo isso, mas tem que existir um esforço nosso. Nós temos que ser diligentes, temos que ter uma vida santa para poder obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e receber os frutos de tudo isso. Essa é uma declaração, um princípio geral, que toda realização vem de Deus, embora isso requeira de nós também o esforço para que nós possamos crescer espiritualmente. A partir daí, então, o apóstolo Paulo, ele começa a discorrer sobre os aspectos práticos da salvação. Quando crescemos em santidade, demonstramos relacionamentos transformados. Como isso acontece? Então, o versículo 14 nos diz o seguinte: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Murmurações e contendas é um câncer na igreja do Senhor. É uma tragédia na igreja do Senhor. Não edifica, separa, provoca divisões. E é por isso que ele toca nisso aqui. É o Espírito Santo falando à igreja, porque a igreja de Filipos estava com problema de divisão, partidarismo, prepotência, inveja. Então, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Os crentes da igreja de Filipos estavam fazendo as coisas com a motivação errada. Veja o que diz Filipenses 2, 3 e 4, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É uma lição para a igreja do Senhor. Eles estão trabalhando, mas sem sintonia um com os outros. Havia partidarismo e discordância entre eles. A igreja estava dividida. Paulo, então, incita os crentes, dando-lhe duas ordens. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Esses dois pecados cobrem todos os nossos pensamentos e ações em relação às outras pessoas. Murmuração é um pecado moral e contenda é um processo de uma rebelião intelectual contra Deus. Eles são fruto do orgulho em relação a si mesmo e do ressentimento em relação aos outros. Porquanto, como a igreja deve demonstrar sua santificação por intermédio de seus relacionamentos, devemos fazer tudo sem murmurações nem contendas. Murmuração, a forma verbal dessa palavra, significa murmurar, sussurrar, queixar-se. Essa exortação nos faz lembrar a atitude dos antigos israelitas
no deserto, quando por ali vaguearam por 40 anos. É o que diz 1 Coríntios 10:10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Você vê que a coisa não é fácil. Dificilmente houve alguma coisa feita por Moisés que os satisfizesse. Queixavam-se de tudo, constantemente em segredo, contra ele. Então, quando eu chego na igreja e vejo pessoas em segredo, isso é uma coisa que já não cheira muito bem. Graças a Deus que essa igreja aqui, eu não vejo isso, né? Eu não vejo isso aqui na igreja. Eu tenho observado, e graças a Deus, que isso não acontece. Também pudera ter um pastor como o pastor Josafá, que doutrina a sua igreja, seria assim muito complicado se isso acontecesse. Queixavam-se constantemente em segredo contra ele. Mas ao assim fazer, na realidade eles queixavam-se de Deus, pois foi o Senhor é quem os tinha colocado onde se encontravam. Assim, a murmuração provoca descontentamento e desequilíbrio nas relações pessoais. Essa atitude deve ser evitada na igreja de Cristo, porque quando acontece, geralmente se manifesta mediante ataques ferinos contra os líderes espirituais, provocando os levantes e rebeliões, bem como a exibição de carnalidade mais egoísta. É o que diz Lucas 16. E os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Devemos refutar as murmurações na igreja, porque desagrada a Deus. Os murmuradores, eles são céticos. Eles duvidam da soberania de Deus. Não entregaram verdadeiramente suas vidas ao Senhor Jesus. Devemos também fazer tudo sem contendas. A palavra contenda descreve as disputas e debates inúteis e até mal intencionados, que engendram dúvidas e vacilações. Essa palavra tem uma conotação legal de dissensões, litígios, e indica que os filipenses estavam apelando até para os tribunais pagãos, a fim de resolver as suas diferenças. Isso está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, de 1 a 11. Os irmãos podem ver posteriormente sobre isso. É o que acontece em muitas das nossas igrejas hoje. Por que as murmurações e contendas são atitudes reprováveis por Cristo? Primeiro, essas atitudes são completamente opostas às atitudes de Cristo. Filipenses 2,5 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Segundo, essas atitudes dificultam a causa de Cristo entre os descrentes. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que seus membros vivem constantemente murmurando e se contendendo, eles terão uma impressão negativa de Cristo e do seu Evangelho. E terceiro, provavelmente, mais igrejas são divididas por causa de contendas do que por causa de heresias. Interessante. Terceiro tópico, meus irmãos, é quando crescemos em santidade, alcançamos os mais elevados padrões de pureza. Então, no versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo.
Esses são os aspectos práticos que devem operar na vida do crente para que ele possa crescer espiritualmente, crescer em santidade. O cristão deve manifestar um caráter adequado à família de Deus, a ponto de viver de tal maneira que ninguém possa lhe apontar um dedo acusador. Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, os mais elevados padrões devem ser estabelecidos para que os cristãos possam viver a sua fé numa sociedade moralmente degenerada e espiritualmente corrompida. É possível que, uma vez mais, o apóstolo estivesse pensando no antigo povo de Israel, cujo caráter Moisés lamentou em seu cântico de despedida, dizendo o seguinte, está em Deuteronômio 32:5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Essa descrição é tragicamente apropriada à grande parte da sociedade ocidental de hoje em dia. Então, como cristão, deve se preservar. Então, como cristão, deve se preservar para alcançar os mais elevados padrões de crença. Primeiro, ser irrepreensível e sincero. Ser irrepreensível significa estar acima da crítica, ser impecável, ser incensurável. Ter uma conduta ilibada, que não merece censura. Veja o que diz 2 Pedro 3, 13, 14. 2 Pedro 3, 13, 14. Nos diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A palavra sincero literalmente significa sem mistura, significa pureza. Alguém cujos motivos são inatacáveis, que vive para agradar ao Senhor, que serve a seus semelhantes por puro altruísmo, sem qualquer atitude egoísta ou perversa. É o que diz Filipenses 1,10. Para provar as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para o dia do Senhor. Ele está falando aqui sobre a volta do Senhor. Todos nós vamos enfrentar esse momento. Então temos que ser irrepreensíveis e sinceros para sermos filhos de Deus, inculpáveis, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filhos de Deus são os eleitos de Deus, todos que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. São os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade humana, mas de Deus. Estes são guiados pelo Espírito Santo de Deus e têm consciência de que por sua morte na cruz, Jesus satisfez a justiça de Deus, anulando a maldição do Éden, cancelando o espírito de dívida que era contrário a nós, triunfando sobre os principados e potestades e selando para sempre a nossa salvação, a salvação da nossa alma, a salvação eterna, para resplandecer como luzeiro no mundo, em total contraste com essa geração corrompida pelo pecado que opera nesse mundo. Por esse motivo, precisamos ser fonte de luz em meio às trevas desse mundo. É o que diz Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Em quarto lugar, meus irmãos, quando crescemos em santidade, somos fiéis à palavra de Deus. O versículo 16 nos diz o seguinte: perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Perseverando a palavra da vida. Paulo estava preocupado com a fidelidade dos filipenses ao Evangelho de Cristo. Vamos ver esse versículo. Isso está escrito lá em Filipenses 1:27, 2:1:5, mas nós podemos ler o versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Leremos capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, o indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse texto aqui ele fala de unidade da igreja. Fala de unidade da igreja. O Evangelho é a palavra da vida. É chamada de a palavra da vida porque revela e propõe a nós vida eterna por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há salvação fora do Evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É chamado palavra da vida porque revela e propõe a nós vida por meio de Jesus Cristo. Lutero dizia que todas as vezes que o Evangelho for pregado, ele gera conflitos. Significa que o Evangelho toca no coração de uma pessoa. Quando ele toca no coração de uma pessoa, ele mexe com as suas estruturas de pecaminosidade e de queda. O Evangelho está tocando no ídolo dele, na sua idolatria, nos seus deuses. E o Evangelho destrói as amarras de Satanás. Desperta nele um novo caminho, uma nova verdade, e concede a ele um novo coração. Veja o que diz Hebreus. Seria bom que a igreja abrisse em Hebreus, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 12. Esse texto é um texto muito forte. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ninguém pode brincar com o Evangelho de Cristo. Só o Evangelho pode transformar o coração do pecador. É uma obra sobrenatural que o Espírito Santo de Deus pode realizar. Quando o Evangelho toca no coração do homem caído, ele transforma o coração desse homem e mostra que Jesus é a vida que recebemos no novo nascimento. Somente em Cristo há vida. Por isso é impossível tê-la fora dele. É impossível tê-la sem ele. A vida e a incorrupção foram trazidas à luz pelo Evangelho. É o que diz em 2 Timóteo 1:10. É o nosso dever retê-la ou preservá-la, a palavra da vida, para o nosso próprio benefício, mas também entregá-la para o benefício dos outros. Assim podemos contribuir para um mundo melhor e mais justo, pois o Evangelho, quando ele é pregado na sua pureza, ele é um agente transformador do mundo. É o dever de todo crente crescer em santidade. É uma ordem de Cristo.
para que no dia de Cristo estejamos prontos para receber a nossa vitória final. Veja o que diz Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E Filipenses 1:10, é muito importante esse versículo, diz o seguinte: para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O dia de Cristo se refere à sua vinda. Filipenses 1:6 nos diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele aqui se refere a Deus. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, tendo dado atenção à maravilha da humilhação de Cristo, como modelo e um exemplo para a nossa vida cristã, Paulo incitou os filipenses e convida os crentes em geral a crescer em santidade, observando os aspectos práticos para um viver santo através da obediência a Cristo. A santidade exige esforço, a santidade exige disciplina. Seguir a Cristo e ser obediente à sua palavra. Também de demonstrar relacionamentos transformados, isto é, viver em harmonia e equilíbrio entre os irmãos, para que o bem do corpo de Cristo, a igreja, ela tenha paz. Para um viver santo, através de alcançar um elevado padrão de pureza, ser um seguidor de Cristo e levar a paz e a esperança para as pessoas. De ser fiel à palavra de Deus significa anunciar o Evangelho da graça, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há salvação fora do Evangelho. Eu gostaria de fazer algumas aplicações. Primeiro, Jesus Cristo é o seu modelo de obediência? Senão, você precisa urgentemente rever seus conceitos como cristão. O que você tem feito para desenvolver a sua santidade? A santidade exige esforço, não é algo fácil, pois significa ter disciplina, seguir a Cristo e ser obediente à sua palavra. Segundo, como você tem se comportado na igreja de Cristo? O que você tem feito para manter a unidade na igreja do Senhor? Um temor santo é saudável a Deus. Motivará você a buscar esta santidade que Ele requer de você e contribuir para um ambiente harmonioso e equilibrado entre os irmãos. Terceiro, como está a sua vida com Deus? O que você tem feito para ser luz diante de uma geração tão corrompida, tão pecadora, tão pecaminosa, tão necessitada de Deus? Qual o seu comportamento no trabalho, na família e no ambiente que você frequenta? Quarto, onde está a sua fidelidade com Cristo? Como está a sua fidelidade com Cristo? Você tem fixado sua atenção na palavra da vida? O Evangelho precisa ser pregado.
A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pois só há salvação quando o Evangelho é pregado. O mundo precisa ouvir o Evangelho. Cristo, Ele é o Evangelho. Cristo é a palavra da vida eterna. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela mensagem, pela leitura da Tua palavra, pela explicação, pela aplicação. Tudo isso vem de Ti, ó Pai. Sem o Senhor, nada podemos fazer. O Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra. O Senhor é quem realiza em nossas vidas o Teu querer e o Teu realizar. Mas nós temos que ter a nossa responsabilidade em sermos diligentes, em participar da Tua igreja, em estar estudando a Tua palavra, em estar constantemente em oração, separado deste mundo, tão corrompido, cheio de deformidades. Ó meu Pai, nós te agradecemos por este dia, o dia do Senhor, onde nós, todos os teus filhos estão na tua casa, ouvindo a mensagem dos céus para os nossos corações, te adorando, te louvando, glorificando o teu nome e gozando, ó Pai, da tua presença. Porque o propósito maior do homem é glorificar a Deus e gozá-lo na tua presença. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos todas estas coisas em nome de Jesus. Amém. Tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez nessa noite? Um casal aqui, sejam bem-vindos. Como é seu nome? Gilson? Aniversário? Josenilda, garoto? Daniel. Também tem um outro aqui. Como? Ale. Vocês frequentam uma igreja? É outra cidade? Certo, Galvão. Certo, beleza. Tá bom, seja bem-vindo. Tem mais alguém aqui? Desculpa, sentada com um casal ali. Seu nome, amigo? Meu Alan. Alan e Tatiana. Você está com a igreja? Nós estamos frequentando o irmão, né? Tá bom, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Faltou alguém? Acho que não, né? Tá bom. O pastor está de férias, como todo mundo sabe, vocês não sabem. Deve voltar no início de fevereiro. Então, deixa eu ver se tem mais algum aviso. Na próxima semana, as reuniões normalmente, quarta-feira e sexta. Na última sexta não tivemos reunião de oração, por causa do casamento de Sara e Alan, mas próxima sexta estaremos normalmente. Então tá bom, os irmãos tenham uma boa semana. Deus abençoe a cada um.